Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Microfisco. No dia 17 de junho de 2021, a Receita Federal publicou uma solução de consulta com efeito vinculante que simplesmente deixou muita gente surpresa. Isso porque a Receita mais uma vez muda radicalmente a maneira com que ela interpreta o conceito de cessão de mão de obra para fins de retenção do INSS. Sabemos que a retenção do INSS na cessão de mão de obra e empreitada do ponto de vista econômico é aquela potencialmente mais pesada, porque a alíquota dela chega a ser de 11% e em alguns casos até mais sobre o valor bruto da nota fiscal de prestação de serviço. Fora que em diversas hipóteses em que essa retenção incide, os valores dos contratos são de montantes muito expressivos. Explicando toda essa polêmica para aqueles que estão na área tributária e acompanhando as retenções de INSS há muito tempo, lembrando que essa retenção de 11% foi criada lá em fevereiro de 99, portanto já tem mais de 2 décadas de existência, e já é uma retenção que alcançou a maioridade. O fato é que ali em 2016, mais especificamente no mês de agosto daquele ano, a Receita publica uma solução de consulta histórica, a Solução de Consulta COSIT número 114 de 2016. Afirmou que para caracterizar a cessão de mão de obra é necessário mais do que simples colocação de trabalhadores à disposição do tomador nas dependências do tomador de terceiros para realizar serviços contínuos. Essa colocação à disposição deveria ser interpretada não só como o deslocamento dos trabalhadores para atender a demanda do tomador, mais do que isso, seria necessário que, chegando até as dependências do tomador ou indicados pelos tomadores, esses trabalhadores executassem o serviço objeto do contrato sob a subordinação ao tomador do serviço, ou seja, o comando, a coordenação dos trabalhos, o poder de ingerência sobre aquela mão de obra tinha que estar devidamente presente, sob pena de não se caracterizar a cessão de mão de obra naquela ocasião. A gente se demonstrou muito assustado com aquela interpretação da Receita Federal, porque jamais nenhum elemento, digamos, colocado na legislação dava a entender que a interpretação deveria seguir essa linha. O fato é que, mesmo a gente criticando, a gente se alinhou àquilo que a Receita Federal passou a dizer. E a gente verificou centenas de soluções de consultas que vieram ao longo desses anos mencionando a necessidade de que essa subordinação estivesse presente. E uma das soluções de consulta, inclusive as de número 9 de 2019, também da COSIT, a Receita Federal chega a fazer uma distinção entre a subordinação para efeito trabalhista e a subordinação para efeito da cessão de mão de obra. O fato é que, apesar de todas essas manifestações da Receita, é que agora, no dia 17 de junho de 2021, a Receita, através da Solução de Consulta número 75 de 2021, conclui que não há necessidade de haver essa transferência do poder de mando sobre os funcionários da empresa prestadora para os funcionários da empresa tomadora do serviço. Isso deixa de ser considerado, então, um elemento essencial para caracterizar a cessão de mão de obra. Essa solução da COSIT foi publicada no Diário Oficial no dia 17 de junho, mas ela se fundamenta em uma solução de consulta interna da COSIT que é de 10 dias antes, publicada no dia 7 de junho, mas não no Diário Oficial, e por essa razão a gente não ficou sabendo antes. Essa solução de consulta COSIT interna número 4 de 2021 foi publicada no Boletim de Serviços da Receita Federal. Documento esse que não é de acesso público, ou seja, nós não ficamos sabendo da solução de consulta interna que serviu de base para essa solução de consulta número 75 de 2021. Lembrando que na solução número 75 a Receita está falando especificamente dos serviços de transporte. Na solução de consulta interna, ela fala da interpretação do conceito de cessão de mão de obra como um todo. O fato é que, de acordo com essa nova orientação da Receita, a gente volta a estaca zero, ou seja, aquelas ponderações que o simples deslocamento dos trabalhadores terceirizados para atender à demanda do contratante já seria suficiente para caracterizar a cessão de mão de obra, sem desprezar as outras características. Isso volta a ser um raciocínio válido na visão da Receita Federal. A minha dúvida é, será que juridicamente o que a Receita fez foi correto? Eu pergunto inclusive pelo fato de que a solução de consulta interna que muda a orientação da Receita em relação a tantas manifestações editadas nos últimos anos não foi publicada em Diário Oficial. Será que a Receita vai fazer isso? Será que isso é necessário? Me parece que sim, pelo teor da Lei IN 1396.
O que podemos afirmar para você sem sombra de dúvidas é que seja lá você alguém que assessora uma empresa prestadora de serviços que sofre retenção, seja você que trabalha em uma empresa tomadora de serviços ou uma entidade pública que faz a retenção, o impacto desse novo entendimento da Receita Federal é muito grande, muito amplo. Por isso, você que lida com a matéria deve demandar um acompanhamento das cenas dos próximos capítulos, porque certamente a gente volta aqui com mais desdobramentos a respeito desse fato tão importante e tão marcante na história da legislação tributária brasileira. Por isso, se você acredita que esse conteúdo pode ajudar alguém, considere compartilhá-lo. Estamos há 30 anos atuando com profissionalismo e qualidade. Vem para Microfisco!